Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos reunidos para fazer o nosso quinto encontro do profeta Zacarias. Vamos trabalhar o capítulo 5 de Zacarias, no versículo 1 ao versículo 11, o povo da cidade. Ouçamos a leitura do texto. Sexta visão, justiça social. Levantei novamente os olhos e vi um livro voando. O anjo que falava comigo perguntou: "O que você está vendo?" Respondi: "Estou vendo um livro que voa. Tem uns 10 metros de comprimento, por 5 de largura." E ele me disse: "É a maldição que se espalha sobre a superfície de todo o país. E assim como o livro, todo ladrão será expulso daqui. E todo aquele que jura falso em meu nome será expulso daqui, tal como o livro. Eu espalharei essa maldição, oráculo de Javé dos exércitos, para que entre na casa do ladrão, e na casa daquele que jura falso em meu nome. Ela vai se estabelecer dentro dessas casas e destruirá sua madeira e sua pedra." Sétima visão. A maldade será eliminada. O anjo que falava comigo se aproximou-se e disse: "Levante os olhos e veja isto que vem vindo." Eu perguntei: "O que é isto?" Ele respondeu: "É uma vasilha que vem vindo." E acrescentou: "É a maldade que está no país todo." Ergueu-se a tampa de chumbo e havia dentro da vasilha uma mulher sentada. O anjo disse: "Ela é a maldade." Empurrou-a novamente para dentro da vasilha e fechou-a com a tampa de chumbo. Olhei de novo e vi. Surgiam 2 mulheres com asas ao vento. Tinham asas iguais às da cegonha. Elas levantaram a vasilha entre o céu e a terra. Eu perguntei ao anjo que falava comigo: "Para onde elas vão levar a vasilha?" Ele respondeu: "Para o templo que lhe irão construir na terra de Senaar. Vão fazer-lhe um pedestal e colocá-la em cima." Sexta visão, justiça social. Versículo 1. Levantei novamente os olhos e vi um livro voando. Zacarias nos demonstra que a restauração de Israel só poderá acontecer se retirarem 2 males que violam a aliança: o roubo de terras e a injustiça no tribunal, jurar falso como testemunha no tribunal. O livro antigo era em forma de rolo, escritos nas 2 faces. O rolo gigante que aparece voando parece proclamar uma carta de impunidade, anunciando a maldição da impunidade. Versículo 2. O anjo que falou comigo perguntou: "O que está vendo?" Respondi: "Estou vendo o livro que voa. Tem uns 10 metros de comprimento por 5 de largura." As dimensões do livro são as dimensões do pórtico de Salomão. Passando pela terra, o rolo da maldição elimina todos os que, por causa de seu pecado, não podem ganhar acesso ao santuário. Parece que o rolo livro está planando aberto. Versículo 3. Ele me disse: "É a maldição que se espalha sobre a superfície de todo o país."
E assim como o livro, todo ladrão será expulso daqui, e todo aquele que jura falso em meu nome será expulso daqui, tal como o livro. Outra tradução. Segundo uma das suas faces, todo ladrão será eliminado, e segundo a outra face do livro, todo perjuro será eliminado. Numa face do livro, a maldição escrita visa as faltas contra o próximo, e na outra face, contra Deus. Assim, o mal feito que viola a aliança com Deus torna o pecador responsável pela maldição. É uma escolha pessoal, vinculadas à violação dessas alianças. Deuteronômio, capítulo 29. Na época da salvação, a Terra Santa estará livre deles. Versículo 4. Eu espalharei essa maldição, oráculo de Javé dos exércitos, para que entre na casa do ladrão e na casa daquele que jura falso em meu nome. Ele vai estabelecer dentro dessas casas e destruirá sua madeira e sua pedra. A casa do ladrão e a casa daquele que jura falso, nós vemos que entrará e habitará a maldição. Essas casas não vão se sustentar, serão demolidas, será uma destruição punitiva, como consequência da escolha daquele que rouba e daquele que jura falso, aquele que comete perjúrio em nome de Deus. Sétima visão, a maldade será eliminada. Versículos 5 e 6. O anjo que falava comigo aproximou-se e disse: Levante os olhos e veja, isto que vem vindo. Eu perguntei: o que é isso? Ele respondeu: é uma vasilha que vem vindo. E acrescentou: é a maldade que está no país todo. Toda a visão de Zacarias se refere à purificação da terra pela eliminação da maldade. Se deve extirpar o que se tem de culpa e maldade. A maldade é como um poder maligno personificado. A vasilha é o recipiente onde será colocada e transportada toda a maldade. Versículo 7. Ergueu-se a tampa de chumbo e havia dentro da vasilha uma mulher sentada. A maldade, poder maligno, vem personificada na figura de mulher. A maldade é a raiz de todo o pecado. A tampa pesada de chumbo é para que a maldade não escape. A maldade é como um animal irracional que se coloca numa vasilha com tampa e, ao levantar a tampa, tenta este animal se levantar. Se deve empurrá-la rapidamente para dentro, para que não escape. O objetivo da visão não é somente a culpa, mas a culpa com o comportamento ofensivo, que estão no centro da culpa e que necessita ser removida com a culpa. A crueldade que aparece como mulher não é uma visão antifeminista. A palavra Rishá é do gênero feminino. Aqui sugere a deusa Estar da Mesopotâmia, idolatria, e que está na mente do profeta. Versículo 8. O anjo disse: ela é a maldade. Empurrou-a novamente para dentro da vasilha e fechou-a com a tampa de chumbo. A maldade deve de estar na vasilha com a tampa de chumbo para não fugir. A maldade aqui, a iniquidade, é qualquer coisa que é ofensiva a Deus e contrário à sua vontade. Versículo 9. Olhei de novo e vi, surgiam duas mulheres com asas do vento. Tinham as asas iguais da cegonha. Elas levantaram a vasilha entre a terra e o céu. As duas mulheres são como duas bruxas com manto flutuantes, e quando se levantam no ar, se levantam com a aparência de asas de cegonha, carregando para longe a iniquidade. Não mais agora o bode expiatório que leva para longe a iniquidade do povo para o deserto,
Nós encontramos lá no livro do Levítico, capítulo 16, versículo 22. Né? Agora, as duas mulheres que voam, que levam para longe da terra, elas são aquelas que conduzem para fora de Judá, de Jerusalém, do templo, a iniquidade. Versículo 10. Eu perguntei ao anjo que falava comigo, para onde elas vão levar a vasilha? Versículo 11. Ele respondeu, para o templo que irão construir na terra de Senaar. Vão fazer-lhe um pedestal e colocá-la em cima. Senaar é o antigo nome da Babilônia, representando o paganismo, e que, no caso Senaar, Babilônia, é oposto ao projeto de Deus e oposto ao próprio Deus. A maldade veio expulsa da Terra Santa. A maldade permanecerá longe, no centro do império da Babilônia, que já havia sido destruído, que é o centro simbólico do paganismo. A iniquidade se torna uma falsa divindade, onde na Babilônia será construída para ela um santuário. Este é o nosso capítulo 5, do nosso profeta Zacarias. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.